Bom dia, este é o Café com Mulheres da Bíblia. Eu sou a Rebeca e essa é a Isabelle, a nossa autora aqui da Editora Pencal e da Livraria Família Cristã. Hoje a gente vai falar sobre a mulher samaritana. Então, enquanto você passa o seu café, vem aqui bater um papo com a gente. Isabelle, mulher samaritana é uma das mulheres mais famosas da Bíblia, né? As pessoas samaritanas aparecem bastante, né, no Novo Testamento. Por quê? O que acontece? Os samaritanos, eles são próximos ao povo judeu, né? A nação de Israel, ela é dividida entre os judeus e os samaritanos, né? Juntando os dois, forma o país de Israel que a gente conhece hoje. Os samaritanos, entretanto, eles não são considerados judeus puros, eles são mestiços. E por causa disso, há uma rixa entre eles e o povo judeu. E por isso eles aparecem com bastante frequência, normalmente colocado como o bom samaritano, que é um cara que os judeus, eles têm essa Espera-se que ele seja aversão. ruim e aí ele é bom, é tipo isso. Isso. Aí a mulher samaritana, ela é bem famosa porque é um momento em que Jesus ele quebra todos os paradigmas possíveis com ela e todos os preconceitos também de alguma forma, porque Jesus ele era mestre naquela época e já não podia ele estar numa presença de uma mulher sozinha. Aí ele manda os seus discípulos irem para a cidade comprar comida e vai até o poço conversar com a mulher samaritana, sozinhos, quando ele prega a palavra do reino de Deus para ela e ela se converte, né, crendo no Messias e se torna a primeira missionária. Uma mulher que não poderia estar sozinha com ele e ao mesmo tempo era de um povo que também não poderia ser considerado alguém usado por Deus ou puro por Deus, do povo de Deus, coisa do tipo. Então Que é muito legal. interessante isso. E então o povo judeu, assim, mais considerado mais puro na época, tinha um certo preconceito, uma certa resistência com os samaritanos, né? Sim. E aí quando Jesus contou a parábola do bom samaritano, quando Jesus fala com a mulher samaritana, ele quebra alguns tabus ali regionais, né? Isso. E aí, ao mesmo tempo, falando com a mulher samaritana, ele quebra muitos outros tabus, né? Ele traz ali a questão do preconceito contra a mulher também, né? Isso. A mulher que tinha mais de 5 maridos, né? Ele fala, fala com seu marido. Ela, não tenho marido. Daí ele você falou bem, esse com quem você está nem é o seu marido, né? Então foi isso que ele falou? Foi isso mesmo. E aí ele fala isso pra ela e ela, mesmo sendo uma mulher, considerada uma mulher pecadora, né? Porque não era casada e se relacionava com um homem com quem não era casada, Jesus falou, não, essa fé é pra você, essa palavra é pra você, é pra transformar a sua vida também, né? E é bastante relevante essa história porque além de trazer uma mensagem de salvação, traz uma mensagem de que não podemos ter preconceito, porque Jesus não tinha, né? Isso. Normalmente quando a gente lê essa história, a gente se coloca na posição dela de que recebe essa graça e essa água viva. Mas nesse contexto, nesse ensinamento que a gente tira, a gente tem que se colocar no lugar de Jesus, em que não olha para esse lado externo, não olha para esses preconceitos, não olha para essas coisas externas que acaba que a sociedade acaba criando. E olha assim para o interior da pessoa, porque não importava naquele momento se ela era uma pecadora, se ela era de um local específico ou se ela era de um povo impuro. O que importava naquele momento era a fé dela, que foi evidenciado por ela mesma quando ela questiona ele sobre o local de adoração, né? Então, Jesus mostra isso, que o que realmente importa não é o que você é por fora, o que você é para a sociedade, mas a fé que você tem é isso que ele vai usar. E da mesma forma, como cristãos, pequenos cristos, a gente tem que olhar dessa forma, não olhando para o que essa pessoa transparente demonstra ser, mas o que ela realmente é ou o que ela pode ser. Nossa, que legal. E é uma história que ensina muito a igreja hoje, que ensina muito os cristãos hoje, né? Então, para a gente olhar além das aparências, olhar além dos padrões estabelecidos pela sociedade, né? Porque Cristo não olha para isso, né? Cristo olha para a pessoa em si, para quem aquela pessoa pode ser, para quem essa pessoa é e para a graça que pode transformar qualquer um e que não está disponível
apenas para aqueles que estão dentro da igreja, né? Porque se você parar para pensar, se a gente for fazer um paralelo hoje, muitos dos que estão dentro da igreja hoje podem ser comparados aos fariseus da época, né? Com certeza. Que era a religião dominante da época, né? Sim, e aquelas pessoas que pode ser tanto pessoa de uma outra religião ou uma pessoa que mora na rua, que às vezes também são marginalizadas pelos próprios cristãos, pessoas mais pobres, pessoas que fogem desse ideal que os cristãos constroem como o perfeito e o que deve ser para o cristianismo. Essas pessoas, na verdade, pode ser a mulher samaritana que Deus olha e fala, não, é você que eu vou usar. Exato. Que legal. Obrigada, Isabelle, pela história. E aí, você já passou o seu café? Tenha um bom dia hoje e não se esqueça, Deus não olha a partir dos preconceitos e dos padrões da sociedade. Ele tem o seu próprio padrão. Então, tente olhar com os olhos de Deus e não com os olhos da sociedade. Bom dia.